Bom, gente, neste domingo a liturgia nos presenteia com a solenidade dos santos Paulo e Pedro, apóstolos. Essa data ela é uma das mais antigas e importantes da Igreja Católica. Esses dois apóstolos, eles são considerados as colunas da fé cristã, cada um com uma missão singular, tá certo? Mas igualmente essenciais. Então, por diferentes meios, os dois combateram um bom combate da fé e unidos pelo martírio, né? Ambos em Roma, eles recebem em toda a terra igual veneração. Pedro, o pescador, ouviu o chamamento de Jesus nas margens, né, do mar da Galileia. E Paulo, um rabi judeu, encontrou-se com Jesus no caminho para Damasco, né, quando veio aquela luz forte e tal, que ele ficou cego aí por 3 dias. Mas ali foi o encontro dele com Jesus. Os dois foram mortos em Roma durante a perseguição do imperador Nero, tá certo? Nesse dia do Papa, que é considerado o dia do Papa, nós devemos rezar especialmente pelo bispo de Roma atual, o Papa Leão XIV, que é o sucessor dos apóstolos. Searching the sculpture to find where you are. All of the blind men in the dark follow you till you know where you go. Pois bem, eu quero trazer a todos vocês os detalhes desses santos, das suas ações, né? E da importância de ambos no crescimento do cristianismo a nível mundial. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, não custa nada, e se tiver gostado, dê o likezinho aí, o joinha, tá bom? Vamos começar então com a leitura dos Atos dos Apóstolos, uma espécie de exegese. Vamos falar aqui do sacrifício de Tiago Menor. Naqueles dias estavam sendo festejados os pães asmos e o rei Herodes prendeu uns membros da igreja para torturá-los. Por quê? Porque ele via que isso agradava lá os romanos e os judeus de uma forma assim política, né? Então ele mandou matar o Tiago Menor, tá? Porque tem um Tiago Menor e tem um Tiago Maior. Esse Tiago Menor é irmão de João, esse João Evangelista. Em seguida, ele mandou também prender Pedro, mas aí ele segurou Pedro por um pouquinho. Depois eu vou explicar por quê. Então, o rei Agripa I, Herodes Agripa I, que mandou matar o Tiago Menor, não é aquele mesmo que mandou matar o João Batista, decapitado. Você sabia disso? Talvez não. Aquele que mandou matar João Batista era o Herodes Antipas, que era o tetrarca da Galileia. Pois bem, para que vocês entendam, Herodes Agripa I era neto de Herodes o Grande. Esse Herodes o Grande foi aquele que mandou matar as criancinhas lá no tempo de Jesus. Louco. Tudo era doido. E esse Herodes o Grande, ele governou a Judéia como rei. Ele era filho de Aristóbulo e irmão de Herodias. Essa Herodias era a mesma que pediu a cabeça de João Batista, Herodes Agripa I, que ele reinou sobre esse vasto território até o ano 44, que foi quando ele morreu repentinamente na Cesareia, né, durante uma cerimônia pública, tá bom? E já o Herodes Antipas, o segundo, né, que foi quem matou João, ele era filho de Herodes e governou a Galileia e a Pérea como tetrarca, como eu falei. Tetrarca é o governante de uma tetrarquia, que significa a divisão de um território em 4 partes. Cada uma dessas partes governada por um tetrarca, certo? Tetra de 4, tá? Vamos sair agora disso, né? Vamos falar de Pedro, a prisão dele e a sua libertação, tá bom? Então, como eu disse, eram os dias dos pães asmos. E depois de prender Pedro, o Herodes Agripa I mandou que ele fosse colocado na prisão, guardado por 4 grupos de 4 soldados, ou seja, 16 soldados. Então, Herodes, ele tinha o quê? A intenção
de apresentar Pedro ao povo depois da festa da Páscoa. E por que Pedro não foi executado logo? Porque fazia parte das leis judaicas que ninguém podia ser morto durante as festas religiosas. O Tiago ali já foi uma exceção. Então Pedro estava sendo guardado aí, mas bem guardado. Então os dias dos pães asmos, eles iam logo depois da festa da Páscoa, que caía no dia 14 do mês de Nissan. Ficava lá para eles no final, que não era uma data fixa, no final de março e começo de abril. Ao passo que os dias dos pães asmos iam até o dia 21 desse mês, ou seja, passava uma semana além. Então, por causa da coincidência do tempo, essas festas foram consideradas como se fosse uma única festividade a partir dali, né? E qualquer dessas designações poderia ser um feriado nacional. Lembremos-nos que enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja, ou seja, a igreja, as pessoas que faziam parte ali da comunidade, rezavam intensamente, continuamente a Deus pela libertação de Pedro e pela sua vida. Isso é um ato de intercessão muito forte. Numa bela noite, apareceu lá um anjo do Senhor, trazendo consigo um corpo luminoso, um campo luminoso, que era uma aura angelical. E essa tal luz iluminou a cela toda. Essa luz, ela se tornou visível e precisava, de certa forma, ser abafada. Para quê? Para que os guardas ali não acordassem e que as pessoas que estivessem vendo essa luz suportassem. Porque não era uma luzinha qualquer. Nós não podemos esquecer que Saulo também ele foi atingido por uma luz forte, né? Tanto é que ele ficou cego durante 3 dias. Olha essa luz. Pois bem, voltando aqui. O anjo disse a Pedro: coloca o cinto e calça as tuas sandálias. E aí Pedrão imediatamente obedeceu e tal. E o anjo disse para ele: põe tua capa e vem comigo. E aí Pedro, sempre obediente, né, calçou as sandálias e vestiu uma veste chamada imation. É uma veste exterior, certo? Se não fosse uma capa exterior, certo? Mas antes disso, ele vestiu o chiton. Esse chiton era uma veste interna, tá? É como se você tivesse uma camisa e por cima dela você colocasse um paletó, uma coisa, né, na capa. Depois o Pedro apertou essa roupa toda com o cinto, né? Que o anjo disse isso para ele. E a gente vê no Evangelho que o anjo estava muito apressado. Apressado por quê? Porque as sentinelas podiam despertar a qualquer momento. Não que o anjo fosse ter medo de sentinela nenhuma, porque ele podia apagar tudo ali de jeito mais. Mas é porque ele não queria empregar mais forças sobrenaturais para efetuar essa fuga. Ele veio com a missão e ia cumprir a missão dele. A verdade é que esse livramento foi dado ao apóstolo porque ainda não tinha chegado o momento dele passar para o outro lado, ou seja, passar para a eternidade. Pedro tinha uma missão ainda na terra e muito grande. Tá certo? Pedro então acompanhou o anjo, mas não sabia se aquela situação toda era uma situação real, se era uma fantasia. Ele não estava entendendo, era nada, ele só estava ouvindo a palavra do anjo e estava seguindo em frente, entendeu? Estava nem querendo saber o que estava passando. Aí depois eles passaram pela primeira e pela segunda guarda, até que chegaram num portão de ferro que dava para a cidade, né? A partir dali já tinha saído daquela prisão. Olha o que é que acontece, o portão se abriu sozinho, ninguém ficou ali mexendo com chave nem nada, o portão se abriu. E aí eles saíram, o anjo e Pedro, caminhando por uma rua, e depois que o anjo viu que o Pedro dava para ir sozinho, todo se tremendo, coitado, mas deixou ele e foi embora. E Pedrão ainda bateu lá e tal, mas o pessoal com medo danado de abrir, porque rapaz, isso é bem romano aí, aqui judeu querendo pegar a gente. Mas o fato é que se comunicaram e Pedro entrou. Nenhum daqueles muitos obstáculos representou grande problema para esse ser angelical. Ele tinha poder, ele veio com poder para fazer o que fez. E nessa hora foi que Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes.
Então, quando ele se viu sozinho, ele reconheceu plenamente o quanto significava aquela visitação angélica. O anjo partiu quando terminou a sua missão e Pedro pôde então considerar os detalhes restantes do seu livramento. Ele tinha realmente acabado de receber a necessária ajuda divina. Vamos falar aqui um pouco da história de Pedro. São Pedro, ele era chamado originalmente de Simão. Ele era um pescador lá em Cafarnaum e era irmão de André. Ele foi escolhido por Jesus para liderar os apóstolos e foi chamado de Pedro, né? Era Simão, passou a ser chamado de Pedro. Pedro, que significa pedra, ou Kéfas, na linguagem deles. Isso aí simbolizava a fundação da igreja, né? Porque Jesus disse para ele: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Apesar de muitas vezes vacilar na fé, ele foi confirmado por Jesus Cristo após a sua ressurreição. E ele se tornou o nosso primeiro Papa. Ele morreu em Roma depois, crucificado de cabeça para baixo, porque ele achava que não era digno ele morrer da mesma forma que morreu Jesus. Jesus morreu com a cabeça para cima, ele ia morrer com a cabeça para baixo. Tá certo? Crucificado do mesmo jeito. Vou falar aqui um pouco também da história de Paulo. Paulo, ele nasceu em Tarso. Essa cidadezinha de Tarso, ela fica na região da Cilícia, que fica no sul da Turquia, perto lá da costa do mar Mediterrâneo. Então, quando nasceu, ele recebeu o nome de Saulo. E a partir daí, quando ele veio para a Terra Santa, ele se tornou um fariseu e perseguidor dos cristãos. Ele era bem daqueles fundamentalistas. Tal, bicho, era zangado, que era danado. A sua vida, ela mudou radicalmente após a sua experiência com o Cristo ressuscitado, lá no caminho para Damasco, né? Algumas pessoas dizem: Paulo caiu do cavalo e tal. Não, Paulo estava andando e simplesmente a luz muito forte veio sobre ele e derrubou, pronto. Ficou cego, 3 dias. É a mesma luz que eu lhe falei agora há pouco, que também o anjo mostrou lá com Pedro. Isso aí justamente provocou, depois que teve uma conversa com Jesus, né? Porque Paulo disse que foi ao 3º céu, e lá ele foi instruído. Ele tornou-se a partir daí um apóstolo dos gentios. E não foi fácil para ele, né? Porque como é que o cara sai de perseguidor para iluminador, para condutor, né? Mas o certo é que Paulo foi o maior missionário da igreja primitiva. Fundou várias e várias comunidades cristãs, os coríntios, os filipenses, os colossenses, no mundo. E escreveu cartas que fazem parte hoje do Novo Testamento. Paulo também, igual Pedro, ele foi decapitado em Roma como mártir da fé. Uma das suas frases mais marcantes foi a que ele mandou para Timóteo: combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Pois bem, esse Timóteo foi discípulo de Paulo. E quando Paulo mandou essa carta para Timóteo, Paulo, estava preso em Roma. Estava pertinho já de concluir a sua missão. Quem era Timóteo? Falemos um pouco de Timóteo. O Timóteo, ele começou a aparecer no endereço dessa carta. Foi um cristão nascido em Listra, lá na Ásia Menor. O pai dele era grego e a mãe era judeu-cristã. Isso aí está em Atos 16, de 1 a 3. Paulo encontrou Timóteo no decurso da sua segunda viagem missionária e associou ele às aventuras do anúncio do Evangelho. Timóteo tornou-se então um companheiro inseparável de Paulo. Ele aparece ao lado de Paulo lá em Atenas, em Corinto, em Éfeso, e todo esse tempo colaborando no esforço missionário. E Paulo confiava plenamente nele e encarregou inclusive ele de algumas missões delicadas junto a essas igrejas que ele fundou. Segundo a tradição, ele foi o primeiro bispo da comunidade cristã de Éfeso. Eu trouxe informações novas para você, assim, para quem é leigo, para você compreender, né? Porque muitas vezes a gente fala assim: solenidade de São Pedro e São Paulo, mas não sabe de onde essas coisas nasceram, por que aconteceram. E é isso que eu quis mostrar para você.
Shalom do Pai.